E sejam bem-vindos e sejam muito bem-vindas. Aqui eu vou te dar informações e sacadas que vão te ajudar na sua jornada de se tornar um cabeleireiro referência em mechas e faturar de 5 a 10 mil reais fazendo mechas, sendo conhecido aí na sua região. Meu nome é Anderson Nunes, eu sou criador do programa Expert Mechas e hoje o tema da nossa live vai ser entendendo as diferenças entre desfiado, micromechas, slices. Então eu vou explicar isso para vocês, tá bom? Gente, o sonho de todos os profissionais, a dúvida, e ao mesmo tempo que é dúvida, é sonho, desses profissionais entenderem esses desenhos de mecha, entenderem esses efeitos, entender o que é uma mecha slice, entender o que é uma micromechas, entender o que é um desfiado e o que esse desfiado cai. Todo mundo precisa de entender isso. Para você se tornar uma referência, você precisa necessariamente de entender isso, porque isso são os desenhos das mechas, isso são as técnicas de mecha. Hoje essa live eu não vou falar sobre cor, não é cor que eu vou abordar aqui, eu não vou abordar montagens de mechas, não é isso. Eu vou te explicar o que é cada coisa na mecha. Então, o que é uma fita desfiada? O que é uma micromechas? O que é uma mesh slice? O que é um desfiado de pontas? O que é um desfiado de meio? Eu vou te explicar isso. A nossa live de hoje é para eu te explicar isso. Não vou montar essa cabeça inteira de papel. Não vou te passar receita de cor. Até porque, pessoal, os cabeleireiros que me seguem, os cabeleireiros que são formados por mim, os cabeleireiros e as cabeleireiras que me procuram, são cabeleireiras que estão em outro nível, são cabeleireiros que estão a fim de pensar, são cabeleireiros que desenvolvem cores, tá? Não são cabeleireiras que ficam atrás de receitas prontas. Não é isso, tá? Então, é um outro nível de profissional que vem melhorando cada dia mais, que realmente quer se destacar no mercado da beleza, no mercado das mechas, que quer realmente se desenvolver nesse nicho. Vamos combinar o seguinte, todas as perguntas que vocês tiverem, final da live, tá? Quais as perguntas, Anderson? Perguntas do tema da live de hoje, sobre desfiado, sobre fita, sobre montagem de mechas, tá? Para não fugir do tema. Cada semana eu preparo um conteúdo diferente, então cada semana a gente tem perguntas diferentes. Então hoje as perguntas vão ser voltadas sobre técnicas, sobre desfiados, sobre fitas, sobre micromechas, sobre isso que a gente vai falar, tá? Então, é sobre isso que a gente vai realmente seguir. Pessoal, por que eu estou falando isso? Porque a grande maioria dos profissionais, quando eles acabam indo em cursos, o que acontece? Os cursos, eles não oferecem para os profissionais uma explicação clara. Então, quando vocês frequentam um curso, e quando eu ia também em curso, o que era muito comum? A gente chegava no curso e os profissionais que estão ministrando os cursos, eles não sabem, Pedro, eu vou precisar de um pente exatamente limpinho. Qualquer coisa você pega até um novo, esse daqui tá meio... Os profissionais, eles não sabem te dizer o porquê que ele está fazendo aquilo. Já aconteceu isso com vocês? De você chegar num curso e o profissional desfiar o cabelo, tá desfiando um cabelo, tá fazendo uma técnica e você pergunta, por que você está desfiando dessa forma? Ah, não, é porque tem que desfiar assim para ter esse efeito. Tem que desfiar assim para ter esse efeito. Que efeito? Porque o que acontece? Quando a gente vai atrás de um curso, a gente quer entender o que ele está fazendo lá em cima, o que é profissional, quem está ministrando o curso está fazendo lá em cima. Então, o que me incomodava muito em curso, além de eu chegar e não ser nada daquilo que era proposto assim, dentro da minha realidade, dentro das minhas clientes,
tanto de cores, quanto de textura de cabelo, quanto de estilo de cabelo, quanto de... Eles não sabiam explicar, a grande maioria das pessoas não explicam a técnica e não fala para você. Eu estou fazendo desta forma, porque desta forma eu vou criar este efeito. Isso não era falado, era sempre falado assim, não, porque tem que fazer assim para você conseguir esse efeito, tá? Mas eu quero saber exatamente qual é o efeito que vai ser feito que vai ter se eu fizer dessa forma. E se eu não fizer dessa forma, qual que é o efeito? A grande maioria dos profissionais não sabiam. Então, o que acontece? Acabou que eu tive que ficar... Eu errei muito, e muito cabelo, eu tive que... Às vezes eu testava como que funcionava. Tipo assim, essa técnica, se eu desfiar mais, ela vai me trazer que efeito? Porque nos cursos mesmo eu não aprendia o efeito exato. E a grande maioria de vocês também, eu acredito que acontece isso. Me conta aí, comenta aí que o Pedro vai ler para mim. Quem de vocês hoje já frequentou algum curso que saiu de lá sem entender o que a pessoa que estava no palco estava fazendo? Quem de vocês já fez algum curso que não entendeu nada, que não entendeu a técnica, que olhou para reproduzir, mas voltou para casa, voltou para o salão, achando que aquilo era super difícil de fazer, ou até no primeiro momento achou que era fácil, mas depois, quando foi tentar reproduzir, não sabia nada o que estava acontecendo, que efeito estava sendo criado, por que estava sendo feito daquele jeito, se desfiava por cima, se desfiava por baixo, se tinha alguma diferença. A grande maioria dos profissionais acabam dentro de um workshop, estando num evento, num workshop, fazendo muito show, né? Tem que ser feito um show, tem que ser feito todo um teatro, tem todo um critério, tem todo um jeito ali que é feito para chamar a atenção do público que está vendo, entendeu? Tem que ter um público, então tem que chamar a atenção e tem que ser feito assim. Só que no fundo, o profissional não entende. O cabeleireiro que está indo, que está querendo aprender, acaba não entendendo. Então, o que acontece? Acontece da marca promover o evento, às vezes alguma marca que você usa, aí o representante começa a te vender os ingressos, né, do workshop, você acaba indo, acaba postando para mostrar para os clientes que eu estou atualizando para vocês, mas volta para o salão sem entender nada. Volta para o salão, volta para o local de atendimento, volta para onde que você atende sem entender nada e sem ter coragem de colocar aquela técnica que foi mostrada, que você diz que aprendeu em prática. Por quê? Porque é difícil, você na verdade não entendeu, na verdade você não sabe o desfiado. Na verdade, a maioria das pessoas não entendem nem quando vai ser feita uma micromechas, para quem é feita uma micromechas, que efeito a micromechas dá, o que é uma fita desfiada, o que é uma slice. Então eu falo para você, gente, não adianta. Você quer realmente ser referência em mechas? Você quer realmente entender mechas, o nicho de mechas? Quer ganhar dinheiro com mechas? Então você tem que especializar em mechas, entender tudo sobre mechas, desde a colorimetria, desde a abordagem do cliente, desde o seu posicionamento, desde o desenho que você vai fazer. Gente, eu fiquei aqui no salão mais ou menos uns 4 anos, uns 2 a 4 anos, que eu reproduzia praticamente a mesma técnica na grande maioria das clientes. Ou eu fazia micromechas nas minhas clientes, ou eu fazia mecha desfiada, e aí o que eu mudava era a quantidade de papel que eu colocava no cabelo delas. Eu fazia 2 técnicas durante muito tempo da minha carreira como profissional, até eu começar a ter a minha criatividade para desenvolver as minhas técnicas depois que eu fui estudando muito e entendendo as mechas para eu desenvolver hoje e eu criar qualquer técnica que eu quiser criar. Eu crio hoje justamente por entender o que está dando de efeito. É luz, é sombra, é profundidade, não é? O que eu quero dar? E hoje a gente vai entender e vai explicar isso para vocês, tá? Papel e caneta, quem quiser. Ah, esqueci de falar uma coisa para vocês.
Quem não está no grupo do Telegram não vai receber o meu material que eu passo sempre no final das lives. O que eu passo no final das lives? Passo exercício lá no Telegram, eu passo todo o material explicando. Hoje eu vou deixar todo o material lá explicadinho sobre esse tema da live de hoje, para vocês entenderem, que é para quê? Para vocês conseguirem atingir, chegar mais rápido nessa jornada, de ser uma referência, de realmente ganhar dinheiro, de conseguir faturar de 5 a 10 mil reais fazendo mechas, ou até muito mais, né? Eu conheço alunos, e inclusive, que faturam muito mais, e profissionais que faturam muito mais, tá? Então, se você não está no grupo do Telegram, pessoal, no final da live eu vou deixar lá no Stories para você arrastar e participar do grupo do Telegram, que é um canal exclusivo para você que realmente quer se desenvolver. Então vamos lá. O que acontece muito dos profissionais falarem comigo? Ô Anderson, mas eu não sei o que é profundidade. Ô Anderson, mas eu não sei fazer micromechas. Quando que eu faço micromechas? Anderson, eu não sei o quanto que eu desfio. Ô Anderson, e vai. E aí eu posso falando e falando e ficando aqui 20, 30. Podem até falar aí o que vocês não sabem, que o Pedro vai lendo para mim. Anderson, eu não sei isso. Anderson, eu não sei aquilo. Anderson, eu não sei quantos papéis eu coloco no contorno. Anderson, eu não sei a cor que eu vou fazer. Anderson, eu não sei aquilo. Anderson, eu só faço na touca. Anderson, para eu criar esse efeito, o que eu faço? Anderson, por que você faz zigue-zague? Anderson, por que você faz? Por que slice e transparência? Anderson, isso, Anderson, aquilo. Não sabem, os profissionais não sabem, os profissionais têm dificuldade, os profissionais não entendem, os profissionais trabalham no piloto automático dos cursos, das técnicas que eles já fazem. Que é uma técnica, às vezes, é no piloto automático, no piloto automático, no piloto automático, tá? Então, pessoal, não adianta. Você precisa definitivamente entender o que eu vou explicar para vocês hoje. Prestem muita atenção no que eu vou explicar hoje. Muita atenção mesmo, porque o que eu vou explicar para vocês hoje, vocês nunca viram em nenhum curso que vocês já foram pagos, tá? A maior parte dos cabeleireiros e das cabeleireiras e dos profissionais de beleza, eles caíram de gaiato dentro do salão. Eu também caí de gaiato dentro do salão, porque eu comecei como um aspirante a cabeleireiro. Para quem não sabe, há muito tempo, com 14 anos de idade, eu ajudava meu pai é pedreiro, e meu pai me carregava para as obras. Então, eu já fui pedreiro mirim do meu pai. E eu comecei trabalhando com cabelo e gostando de cabelo quando que a minha irmã trabalhava com uma tia como manicure, e a minha irmã tinha um cabelo muito cacheado. Então ela chegava do salão cansada e não tinha ninguém, né, para secar o cabelo dela no salão, não dava tempo às vezes dela secar, então ela me pedia para secar o cabelo dela. Ela era muito cabelo e eu comecei a aprender a ser cabeleireiro. Eu fui cabeleireiro aspirante dessa forma. Eu gosto sempre de contar uma história para vocês entenderem a dificuldade de cada pessoa, como que não é fácil para as pessoas também. E, né, porque eu acredito que tem muita gente na mesma situação que eu já tive, ou que está passando por uma situação difícil. Então, lá em casa, são duas irmãs mais velhas, com uma diferença de 1 ano só. Então, quando a gente era adolescente, era o bicho pegando mesmo, e a gente brigava muito, e brincava, e brigava, e discutia. Então, meu pai me carregou para obra com ele, e a minha irmã, cada irmã minha começou a trabalhar. Uma fazia faxina para minha avó, a outra fazia unha com a minha outra tia, e ela chegava do salão com o cabelo muito cacheado, que elas têm um cabelo bem cacheado, e aí ela pedia para eu escovar. Então eu comecei a ser aspirante de cabeleireiro assim, como a maioria das pessoas, que às vezes começam aspirantes cabeleireiros e a gente começa já praticando antes de aprender a técnica, antes de saber. Então eu apliquei coloração na minha mãe, eu aplicava tonalizante nas minhas irmãs, eu cortava o cabelo das minhas irmãs, eu escovava, eu fazia tudo sem saber, entendeu? Eu não sabia fazer. Eu achava que eu sabia, e o bom era que eu gostava daquilo que eu mexia. Então, a grande maioria dos profissionais tem esse problema. Entram para dentro do mercado com muita vontade de aprender,
Porque todos, às vezes até hoje em dia, quando alguém vai me mandar um currículo, fala, eu não sei muita coisa, mas eu estou disponível a aprender, eu quero aprender. E assim, e técnica realmente a gente ensina. É possível as pessoas aprenderem técnica e tudo, dá para a pessoa aprender. Só que às vezes a grande maioria dos profissionais não aprendem. E aí tem esse problema, porque o fato de você começar a atender muito no piloto automático, muito tipo, lava o cabelo, aplica a oração, faz aquilo, começa a ter tanta cliente, começa a ter cliente, que você não sobra tempo para estudar. E quando você não sobra tempo para estudar, quando você não tem conhecimento, você vira escravo do seu piloto automático. Sabe por quê? Porque a sua cliente que está com você, ela não vai te valorizar para você aumentar aquele serviço que você faz e você fica preso sem poder desenvolver em algo que realmente te dá dinheiro. Então, eu consegui ter essa percepção quando eu era já novo, sabe? Eu falei, não, eu quero trabalhar com mechas, é isso que eu gosto, mechas. Então, eu virei dei uma curva na minha carreira mesmo, para eu conseguir me especializar em mechas, estudar mechas, estudar técnica de mecha, estudar técnica de cor. Porque, gente, cabeleireiros tem que estudar muito, não é brinquedo. A gente tem que estudar muito. Não dá para a gente achar que é simplesmente, que é só operacional, que é só você ir lá e fazer. Tem uma parte que você tem que ter o dom? Tem, mas tem uma parte que você tem que ter o conhecimento. E conhecimento é você sentar e estudar, é você investir em curso, é você investir em conhecimento que vai te fazer abrir sua mente, abrir seus horizontes. Hoje eu estava dando mentoria para uma aluna, e você tem que ver a aluna de fora, porque eu tenho aluna de outros países, uma menina ela de fora, que ela estava na mentoria, e uma outra ia falando, agradecendo tanto que ela está aprendendo, desenvolvendo, que ela nunca imaginava que ela conseguia fazer cabelo do jeito que ela está fazendo. E justamente porque a pessoa para e observa e pensa, eu preciso de mudar. Porque senão a gente não sai do lugar. A gente vai continuar sendo cabeleireiro mediano, trabalhando na média dos outros cabeleireiros. Quando eu já falei isso para vocês, quando a gente está na média, a gente é média. Trabalhar na média, você compete com muito mais profissionais. É muito mais difícil. Vamos lá, então. Então, esse é o erro. O erro é o cabeleireiro começar já na profissão, já no piloto automático. O profissional já entra sem o conhecimento, sem entender. Tipo assim, às vezes a pessoa fala, não, pode ficar tranquila, eu te ensino. Ensina tudo mesmo? Será que os cabeleireiros ensinam tudo mesmo? Porque chega um momento que o cabeleireiro pega o profissional, os auxiliares, suga, escova, lava, varrer aquilo e papapá. Não sobra tempo de ensinar e a pessoa está tão cansada que ela não sobra tempo de querer estudar. Então, você tem que ir caminhando e ver o seu futuro, tá, gente? Isso é uma dica de quem tem 10 anos de profissão e 30 anos de idade, para vocês não perderem tempo, ainda mais que eu sei que tem gente que me segue aí que é mais velho que eu, e para vocês realmente darem uma alavancada na carreira aí de vocês esse ano de 2021, que ainda dá tempo. A gente está nem no meio do ano ainda. Gente, micromechas. O que é micromechas? O que é a micromechas? A micromechas é quando você quando você ilumina próximo da raiz. É quando você tem uma extensão de mecha iluminada, e micromechas quer dizer mechas finas, mechas que não são marcadas, vão ser mechas bem fininhas mesmo, e essas mechas elas vão iluminar da raiz as pontas, tá? E eu quero deixar para vocês duas observações sobre as micromechas. As micromechas, o que é micromechas? Micromechas são as famosas mechas desde a raiz, são as famosas mechas bem fininhas, e essas micromechas, gente, para elas acontecerem, elas têm que estar pontilhadas, é como se você estivesse fazendo uma costura, porque a gente chama de mechas costuradas, mechas tricotadas, mechas que a gente vai tirando de cima.
Dessas duas formas que a gente mais fala, costuradas ou tricotadas. Por quê? Porque isso parece uma costura. Você tira ela no movimento como se fosse num movimento de costura mesmo. Então é por isso que a gente chama a mecha costurada ou mecha tricotada, tá? Como que a gente identifica essa mecha costurada e como a gente faz essa mecha costurada? Deixa eu pegar para vocês a boneca aqui. Pessoal, se a imagem não estiver legal, se tiver alguma coisa que estiver atrapalhando, vocês falam, tá? Quando eu estou trabalhando com mechas, é muito importante a gente fazer divisões limpas no cabelo da cliente. Então, você fazer uma divisão e prender essas divisões, organizar essas divisões, vai fazer com que facilite todo o seu trabalho de mechas e o seu trabalho mesmo que você está tendo para não acontecer desses cabelos se misturarem, tá? Sempre penteia bem os cabelos, tá, pessoal? Vou pegar uma mecha no meio que vocês vão conseguir ver melhor. Essa cliente, ela chegou no salão e ela falou assim para mim: "Ô Anderson, eu quero vir retocar minha raiz, eu gosto da minha raiz, das mechas saindo da raiz. Eu não quero que você apague as mechas, porque eu gosto de ver o nascimento das mechas. É, então, ótimo. Quando uma pessoa já fala isso para você, você pode até indicar para ela um processo de esfumado. Você pode falar que hoje é mais moderno, que é mais bonito. Só que a gente também não precisa de descer o esfumado na pessoa, na cliente, de todo jeito, porque tem hora que a gente tenta até forçar aquilo na cliente. Eu chego para as minhas clientes e eu falo: olha, existe uma técnica hoje que é o esfumado, que a gente esfuma a raiz, cria um degradê na cor, que hoje deixa um efeito muito mais natural, um ar mais sofisticado, tá? E eu mostro algum efeito para elas. Tem cliente que fala: não, eu não gosto, parece que já eu tô com um dedinho de raiz escura. A cliente que te fala isso, não tem como você forçar a cliente a ficar com o esfumado de todo jeito. Então, você tem que saber qual que é a técnica que você tem que fazer nessa cliente, tá? Pessoal do YouTube, tá vendo tudo certinho aqui? Cliente falou isso com você, não tem jeito. Você vai ter que fazer uma mecha costurada, você vai ter que fazer uma mecha nela costurada, você vai ter que fazer uma mecha tricotada. O que as pessoas chegam e falam muito comigo? Anderson, a minha mecha ficou, o papel desceu, a mecha ficou longe, a raizinha ficou meio laranjadinha. Uma coisa é fato, se a cliente tem uma base muito escura, ou seja, se a cliente tem uma base 4, 5 e você quer subir essa base até na altura de 9, 10, pode ser que realmente o inicinho da mecha dê uma leve douradinha, tá? Porque às vezes a gente não fica querendo aproximar tanto o produto próximo lá da raizinha para não acontecer desse produto inchar demais. Então pode ser que numa base muito escura fique levemente dourado. Então nesses casos eu indico com certeza o esfumado, tá? Então para essas clientes eu já indico e já explico que pode vir a acontecer isso para eu poder resolver com o esfumado, mesmo que ela queira uma técnica de micromechas. Mas uma cliente que tem uma base 6, uma base 7, não acontece isso, porque a base já é clara, então vai ser impossível de acontecer. A grande maioria das minhas clientes que fazem micromechas, elas têm entre a base 6 ou entre a base 7.
Então, isso já facilita muito a não acontecer isso, tá? Anderson, então qual que é a primeira coisa que eu tenho que pensar? Para eu fazer micromechas, pessoal, eu não posso pegar uma mecha, uma fita. O que que é fita? Fita são todas essas tiras que eu tirei. Olha para vocês verem, eu tirei uma fita, uma tira fina, uma tira rasa. Para quando eu estou fazendo micromechas, eu não posso pegar uma tira profunda. Então, o que é profundidade? Profundidade é o tanto de mecha que eu pego aqui, o tanto que eu vou ou deixar, ou fazer a mecha ficar profunda, dar aquele alto contraste, ou então aquele tanto de desfiado para deixar aquilo profundo, tá? O que é profundo, gente? Profundo é tudo aquilo que a gente que demanda, que dá como se fosse você fosse ver um certo contraste, uma certa escuridão em algo que vai realçar, ou então profundo é isso daqui, tá? Profundo é se eu pegasse mechas mais largas, mais profundas. Aqui eu peguei uma mecha rasa, a espessura menos de um dedo, tá? Isso daqui deve ter meio centímetro, isso deve ser da largura do pente, tá? Então isso daqui não é nada profundo, isso é uma tira rasa. Por que eu estou fazendo uma tira rasa? Porque eu estou fazendo micromechas. Se eu quisesse fazer mechas mais largas, se eu fosse fazer outro estilo de mechas, eu pegava uma mecha mais grossa. Mas se você quer micromechas e você não quer que seu papel desce, você tem que fazer isso. E é tão engraçado porque o movimento de tricotar, eu não sei se vocês já repararam a voz de vocês fazendo, mas o tricotar era fazer assim, ó, elas mexiam só o pulso, entendeu? E as agulhas, é isso daqui, ó. O tricotado, a dança do tricotado é exatamente isso daqui. Então é isso. O problema é que tem gente que mexe muito com o tricotado. O que você tem que sempre fazer? Alinha a mecha. Isso, gente, depois de um tempo é natural, tá? Isso daqui eu tô explicando, sendo didático para vocês entenderem. Então, isso daqui eu tô pegando a mecha, alinhei a mecha, eu sei que a minha mecha está super limpinha e o Pedro pode até confirmar, eu sou super chato para fazer micromechas. Eu tô colocando a mecha aqui, se eu vejo que ficou 2 fios para cima, num jeito que a minha raquete vai dar uma certa curva, eu tiro a mecha e volto para cá de novo, porque a fita ela tem que estar reta. Não dá para a gente trabalhar em fitas muito diagonais. Então, micromechas, você tem que fazer a montagem toda na horizontal. Tá? Vai montando na horizontal. Não dá para você ficar trabalhando muito diagonal assim, porque a chance de você encaixar um papel e esse papel descer é grande. Então, o que eu faço? Olha aqui, olha, eu não vou. Tá dando para vocês legal. O meu movimento vai ser de sobe e desce da minha mão, tá? Sobe e desce da minha mão. Essa mecha aqui por cima vai ser a minha mecha, que é a tão famosa micromechas. Eu vou colocar aqui na raquete só para vocês conseguirem ver como que é o efeito da micromechas. Olha, acho que na preta vai ficar melhor, Pedro. Isso aí. Vou chegar um pouquinho mais próximo. Eu tô muito em cima aqui do pessoal do Facebook, do Instagram. Pessoal, olha o resultado das minhas micromechas que eu acabei de costurar. Costurei para vocês. Olha aqui Instagram, Facebook e YouTube. Olha o resultado das minhas micromechas. Isso são micromechas. Quando eu coloco essas mechas no papel, é uma mecha fina, é uma mecha que não tem peso, é uma mecha que eu vou posicionar quando eu estiver fazendo e vou fazer a aplicação com o meu pincel desta forma, não vou fazer a aplicação com o meu pincel. Pega um pincelzinho lá para mim, Pedro. Tá alto para eles?
Não tá alto ali, então beleza. É porque eu achei que tivesse alto, não estivesse dando para ver direito. Então, pessoal, quando eu estou trabalhando com micromeshes, eu já fiz uma live para vocês explicando isso. Nesse caso, eu sempre vou trabalhar com o meu pincel nessa posição, porque eu quero chegar lá próximo da raiz e eu vou trabalhando dessa forma bem delicado mesmo, porque depois que eu apliquei lá, eu venho descendo, seguro a raquete. Se eu for fazer retoque de raiz, eu jogo a ponta para o lado e dobro o papel, porque essa ponta não vai precisar de descer. Tá? Isso é uma dica aí que eu estou dando para vocês bem interessante. O que acontece quando você pega na micromechas uma mecha muito profunda? O que é profunda nessa mecha? Um dedo já é mecha profunda. Então, se você quer trabalhar com micromechas, se você quer fazer na sua cliente micromechas, você não pode trabalhar com fitas. Fitas é isso, você não pode trabalhar com fitas largas, tá? Você não pode e não deve trabalhar com fitas largas. Porque se você trabalha com fitas largas, olha o que acontece. Eu vou mostrar para vocês. Olha para você ver a distância da raquete para a raiz daqui, ela já está praticamente com meio centímetro. Ela está com quase... Vocês estão conseguindo ver? Conseguindo visualizar bem? Essa distância, você não consegue aplicar o produto fora do papel. Porque se você aplica fora do papel, ele vai atravessar e ele vai manchar o couro cabeludo próximo. Então, você não pode trabalhar com micromechas fazendo com mechas numa largura de um dedo, por exemplo. A mecha ela tem que ser numa largura fina. Nossa, Anderson, mas minha cliente tem muito cabelo e é micromechas, eu não consigo fazer, vai demorar horas. Gente, micromechas, você ganha, você perde tempo na montagem, mas você ganha tempo porque você não vai ter que fazer isso fumado. Então, já aconteceu de eu ficar 2 horas e meia montando uma única cabeça de micromechas, porque é uma técnica, inclusive, que é difícil você montar com 2 pessoas te ajudando, então é meio que você tem que fazer o trabalho sozinho, mas você ganha tempo de outro jeito, tá? Além disso, vocês têm que pensar que o clareamento vai ser rápido, porque a fita é muito fina, então acaba clareando muito rápido, tá? Mas se você opta em fazer micromechas e trabalhar desta forma, não vai ser resultado de micromechas na raiz, tá? Porque a sua raiz já está escura de um dedo. Vocês estão conseguindo ver? Aí, YouTube, olha, vocês estão conseguindo ver? Beleza? Então, isso é uma micromechas. Ó, isso é uma técnica de micromechas. Anderson, o que essa técnica ela vai me dar de... O que ela vai me dar de efeito? Essa micromechas, ela vai te dar de efeito um iluminado da raiz até as pontas com um certo pezinho, tá? Porque você vai ver as mechinhas aqui. E o mais legal de quem gosta desse efeito de micromechas é porque a pessoa que gosta do efeito de micromechas, ela gosta de ver o contraste do escuro no claro, um efeito que você vê o escuro e você vê o claro, tá? Então, isso daqui é efeito de micromechas. Se você quer um efeito que a pessoa vai ver a mechinha saindo da raiz até nas pontas, é micromechas. Beleza? Ótimo. E o que é mechas slices? Slices, gente, tá? É bom a gente saber porque muitos dos nomes das técnicas às vezes são em inglês. E o que significa slice? Slice significa fatia, né? É uma fatia de algo. Então, é por isso que foi feito esse nome. E essa fatia, diferente das micromechas, elas não podem ser pequenas, elas não dá para ela ser pequena. Então, não dá para ser pontilhada dessa forma, igual as micromechas. A slice, você já tem que ver uma fatia maior dela, tá?
Por isso que, às vezes, em alguns vídeos eu coloco slices, vocês veem lá, e tem esse desenho feito. Isso é slice. O que essa mecha slice ela vai trazer para mim como referência? Ela vai trazer para você um efeito de fitas mais marcantes, mechas mais marcantes, mechas mais largas, mechas mais grossas, para quem que é feito, quando é feito. Gente, é um efeito que claramente não dá para a gente fazer numa pessoa que não é moderna, numa pessoa que não é, né, que a gente precisa de ter essa leitura na cliente, a gente precisa de ter essa leitura no cabelo, porque vai ser um alto contraste, vai ser fitas que vão dar contraste Só para vocês terem ideia, se eu coloquei essas fitas slices aqui, se essa mecha, vê se vocês vão entender. Se essas mechas aqui, elas vão descer loiras, por exemplo, só para vocês entenderem. Essas do lado de cá vão descer escuras. Então, vocês concordam comigo que aqui eu tenho mecha loira e aqui eu tenho mecha escura? Loiro escuro, loiro escuro, loiro, alto contraste. Você vai ter alto contraste desde a raiz até as pontas. Então, é um cabelo que você tem que saber escolher para quem você vai colocar. E quando você escolher colocar essa mecha nessas pessoas, você pode, inclusive, misturar slice com micromechas, por exemplo, que às vezes o resultado fica ótimo. Micromechas com fita desfiada que o resultado fica ótimo. Então, você não precisa se limitar, tá? Mechas slices. Deixa eu fazer mais fininho aqui para caber. Mechas e slices, pessoal. Você consegue... Inclusive, tem... Aqui essa minha fita tá bem curta. Deixa eu pegar mais cabelo aqui, que eu tirei mais cabelo aqui, que vocês vão conseguir visualizar melhor. Que eu consigo pôr 3 fitas largas aqui. São fatias largas, tá? Pessoal, isso são mechas slices, são fatias largas, tá? Tem profissionais que fazem essas slices atrás ainda mais larga, às vezes numa grossura assim. Eu coloquei mais desse tamanho só para vocês entenderem um pouco. Eu, particularmente, nem coloco muito mais grossa do que isso, não, mas vocês conseguem observar o contraste que vai dar entre essa mecha e isso daqui, porque isso daqui, ó, vai ter cabelo natural, por exemplo. Isso vai ter cabelo escuro. Isso daqui vai ser uma mecha slice loira e isso daqui vai ter cabelo escuro. Ah, Anderson, mas se não for loiro, enfim, a gente não tá falando de tons hoje. Se for um castanho iluminado e a pessoa trabalhar slice,
Mesmo assim, isso daqui vai ser uma fita que vai ter a diferença da cor natural. É bonito? É lindo, eu acho lindo. Eu tenho usado muito, 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 muito. Mas a Mesh Slice é isso. O que ela vai te dar como efeito? Ela vai te dar um peso da raiz até as pontas, porque olha para você ver as pontas lá embaixo. Todas essas pontas vai ficar marcante, tá? Tem profissionais que têm usado muito e eu acho muito bonito. O que acontece? É só a gente perceber qual que é o efeito que ela traz, tá? Isso é Mesh Slice. Olhando o Facebook, o Instagram, o YouTube para ver se o pessoal... Agora a gente vai falar sobre fitas desfiadas. O que é fitas desfiadas? O que é uma fita desfiada que muitos profissionais fazem muito? A grande maioria dos profissionais fazem bastante e vocês não sabem. Deixa eu apagar aqui e subir com isso daqui. Fitas desfiadas. Vou deixar aqui. Gente, isso que tá no quadro, essas coisas que eu vou deixar o material lá no Telegram, tá? Então, se você não está no Telegram e às vezes você quer me ver ao invés de ficar copiando, fitas desfiadas, naturalidade de raiz e pontas. Então, pessoal, é o seguinte, quando a gente faz uma fita desfiada, eu mesmo, particularmente, eu não gosto de pegar uma fita muito larga, assim. Por exemplo, tem profissionais que pegam fitas de 4 dedos, assim, isso aqui tem 3 dedos. De 3 dedos, para desfiar, para ir fazendo isso daqui, e vai tirando, porque o que acontece? É difícil demais para desembaraçar, tá? Então, eu, particularmente, não gosto de trabalhar com fitas assim, a não ser que a pessoa tenha muito cabelo, sabe? Porque é complicado, a gente tem que pensar na facilidade do que você tem, principalmente se você trabalha sozinho, se você faz um desfiado muito complexo, a cliente sente muita dor, você depois custa desembaraçar, então o ideal é você, às vezes, conseguir fazer umas fitas mais finas, tá? Porque até deixa um desfiado um pouco mais fácil de fazer e você consegue criar o efeito. Eu mesmo gosto, às vezes, de pegar fitas assim de um dedo, sabe? De espessura, aqui tem um pouquinho mais. Um dedo de espessura. Então, o que é a minha fita desfiada? A minha fita desfiada é quando eu vou... gente, lembra sempre quando você estiver trabalhando, de trabalhar bem penteado, com o dedo tesoura. O que é dedo tesoura? É o dedo assim, ó, tá vendo? É o dedo que você vai entrar e vai fazer assim. Não pegar a mecha assim. Às vezes acontece de chegar aluno aqui, chegar cabeleireiro e segurar a mecha tão assim que a mecha não corre, a mecha não desce. E aí a gente tem um problema, dedo tesourinha. E aí você vai fazer o processo de você subir a mecha. Isso daqui é uma fita desfiada. É quando você desfia a fita que você selecionou para você fazer o desenho da sua mecha. Gente, você consegue criar aqui, nesse desenho, se você quiser fazer uma mecha muito próxima da raiz, você consegue. Você consegue deixar um desfiado bem limpinho e bem natural. Então, você deixa aquilo bem natural mesmo, você criando isso daqui, tá? Eu até gosto de mostrar muito esses desfiados para vocês verem. E o que acontece? Você consegue fazer uma mecha, se você quiser,
De micromechas de raiz, você consegue deixar umas mechas parecendo slice do jeito que você quiser fazer. Se você quiser deixar esse pente mais próximo da raiz, você consegue, é só você pegar mechas ainda mais finas. Então, a fita desfiada é isso daqui que vai trazer para você como efeito, tá? O que ela te traz como efeito? Quase um efeito de micromechas saindo da raiz, tá? Eu teria que subir um pouquinho mais esse meu desfiado para eu ter esse mesmo efeito aqui agora. Que isso significa? Significa que a pessoa que está pedindo um efeito desse, ela não quer tanto peso saindo da raiz. Por que ela não quer tanto peso de mecha? Porque esse desfiado que está aqui segurando, que o pente está segurando, na hora que o pente descer, ele vai descer trazendo sombra. Então, isso daqui vai descer trazendo naturalidade para aquela mecha, tá? Então, isso é bom, importante a gente saber. Isso daqui é fita desfiada. Anderson, posso trabalhar um cabelo inteiro fazendo fita desfiada? Pode, vai ficar lindo. Anderson, posso trabalhar um cabelo inteiro fazendo mesh slice? Arriscado, porque vai ficar muito contraste. Então, é você saber aquilo, né? A não ser que a pessoa goste de muito contraste. Anderson, posso trabalhar micromechas inteiro? Claro, vai ficar lindo. Posso misturar? Pode, desde que você saiba o efeito que você está querendo criar, tá? Isso é fita desfiada. Então, quem não se inscreveu no meu canal lá no YouTube, se inscreve, ativa as notificações. Quem não ativou as notificações ainda do Instagram, ativa as notificações. Toda semana eu estou aqui te ensinando, te desenvolvendo, te passando informações nessa jornada para vocês se tornarem referência como pessoas, como cabeleireiras e como cabeleireiros, referência e mecha na região de vocês. Eu não sei exatamente qual que é o sonho de cada um, mas se você quiser ser reconhecido na sua cidade, na sua região, no seu bairro, eu tenho certeza que isso eu consigo te ajudar. E quem sabe você não vai ser referência no Brasil, quem sabe você não vai ser referência aí no mundo, não é mesmo? Então, eu só queria deixar uma coisa bem explícita para vocês, é o seguinte, gente, não sejam os cabeleireiros que não estudem, que não estudam, que não investem em conhecimento, não sejam esses cabeleireiros que querem receitas prontas, que só vão atrás disso, que não procurem entender. Hoje eu estava dando uma dura nos meus alunos e falando com eles de posicionamento de Instagram, de posicionamento com o cliente, de procurar entender, de procurar passar informações. Eu não sei se eu falei com vocês, não, porque eu não encontrei vocês ainda, a cliente veio na sexta. Na sexta-feira veio uma cliente aqui e ela me falou assim, Anderson, por que você tonaliza o meu cabelo? Aí eu virei e falei assim, ela falou assim, uma pessoa me encontrou comigo e falou que o meu cabelo estava muito bonito e tal, e aí eu expliquei ela um pouco, mas ela falou que o cabeleireiro dela não tonaliza o cabelo dela, que deixa a cor no pó descolorante, que deixa a cor com o pó descolorante. Eu queria saber por que você sempre tonaliza meu cabelo. Aí eu falei assim, olha, Mônica, deixa eu te falar, eu tonalizo seu cabelo porque quando eu estou fazendo o seu cabelo naturalmente ele está na média de mais ou menos 5,5, 6 na tabela de pH. E quando eu descoloro o seu cabelo, eu elevo o seu fio, o seu cabelo, para quase para o 14, quase o extremo da tabela de pH, que é potencial de hidrogênio, que é uma tabela onde a gente consegue medir soluções aquosas, tudo que é misturado, tudo que envolve algum tipo de líquido, assim, que a gente consegue alterar a fibra do cabelo. E quando eu faço isso, eu preciso de tonalizar, porque o tonalizante, o pó descolorante, além dele remover todos os aminoácidos do seu cabelo, ele deixar os buracos vazios no fio, o tonalizante preenche isso dentro do seu fio. O tonalizante, ele já ajuda a descer um pouco na tabela do pH, porque o tonalizante, ele está abaixo, né, a numeração dele ele entre 11 e 12, então ele está abaixo, então ele já desce um pouco, mesmo ele sendo alcalino, ele já desce um pouco aquele fio, para depois a gente entrar com o tratamento. Então é por isso que eu tonalizo, para preencher, para direcionar reflexo, para já deixar o seu cabelo um pouco abaixo. Depois eu trato, porque eu preciso de voltar o seu cabelo para um pH mais próximo do natural. Por isso que a gente faz tratamento de reconstrução e tal. Eu expliquei ela. Aí ela falou assim, Anderson, ninguém nunca me explicou isso que você me explicou.
É isso que eu falo para vocês. Existe uma diferença de você ser um profissional que entende e um profissional que atende. É diferente, tá? O profissional que atende, ele só atende. O profissional que entende, ele atende e explica para o cliente, tá? Então, isso é muito importante que vocês entendam de uma vez por todas, que vocês precisam de ser profissionais capacitados para explicar qualquer coisa para cliente que ela tiver de dúvida. E se ela se você não souber, você pode falar: olha, eu vou procurar saber, que isso é uma coisa que eu ainda não vi ou ouvi, mas eu vou te falar, tá? Depois eu te mando um WhatsApp e te explico direitinho, eu te dou uma ligadinha. Não tem problema você fazer isso, mas se você está preparado para falar isso com o cliente, faz toda a diferença. Quando a gente está desfiando, gente, um cabelo, significa que a gente quer isolar algo que a gente não quer trazer aquilo com muito volume, tá? Prestem atenção nisso. Quando a gente desfia, quando a gente eriça, quando a gente descia, significa que a gente quer deixar para trás algo que a gente não precisa naquele momento, entendeu? Então, ou você está desfiando por pouco, porque você quer que realce mais aquela mecha, né, aquela mecha que você vai descolorir, ou você está desfiando muito porque você não quer que aquela mecha que você tirou para descolorir realce tanto, tá? Ou então você vai estar naquele meio termo, viu? Então é por isso que existe essa diferença de desfiado. Só que existe a diferença quando você desfia muito, quando você pega a mecha larga, quando você tira o desfiado da raiz, quando você tira o desfiado da ponta, quando você tira o desfiado do meio, tem essas diferenças. Então é isso que eu vou explicar para vocês. Vou pegar uma fita também aqui na horizontal. Vou trabalhar com a minha... Ótimo. Vou trabalhar com uma mecha mais ou menos aproximadamente de um dedo, tá? Exato, perfeito. E o que acontece? Gente, é muito importante a gente prestar muita atenção, porque quando a gente está desfiando, repara para você ver quando vocês estão vendo algum vídeo, e a pessoa sempre está desfiando assim. Você nunca pega essa mecha e coloca ela aqui e faz isso, tá? Você sempre trabalha as mechas na altura de 90 graus. Então, se sua mecha estiver em cima, você vai fazer a mecha assim. Se a sua mecha está aqui, você vai fazer assim. Se a sua mecha estiver mais embaixo, você vai sempre trabalhar a sua mecha em 90 graus, tá? Se a sua mecha estiver na lateral, você sempre puxa ela para frente e trabalha ela dessa forma. Sempre em 90 graus. Observem que nunca você foi em algum curso, em algum workshop, algum profissional, que você está vendo o profissional fazer com a mecha assim. Você não vê isso, tá? É sempre em 90 graus, tá? Por quê? Porque o caimento da mecha é sempre na altura que você está trabalhando aquela mecha. Então, observe, se atentem para isso. Pronto, tirei a minha mecha, beleza? E aí, agora, eu quero fazer um desfiado de raiz. O que significa o meu desfiado de raiz? Significa que eu vou levar um pouco de cabelo para a raiz, tá? Que eu vou tirar para essa mecha. Ela vai ter um impacto forte, tá? O que é um impacto forte? Ela vai ser bem marcada da raiz até as pontas, porque eu vou fazer um desfiado de raiz. Quando eu estou fazendo desfiado de raiz, gente, eu não posso segurar aqui e desfiar aqui, porque senão não vai subir cabelo nenhum, viu? E não porque ela é uma boneca. Não vai subir cabelo. Então, se eu quero fazer um desfiado de raiz, eu posso segurar um pouco a minha mecha, mais ou menos aqui no meio, tá? E aí eu levo esses cabelinhos que estão mais aqui, ó, e subo esses cabelinhos que estão aqui. Não vai subir tanto cabelo, mas eu vou fazer um desfiado de raiz, que é o desfiado onde que eu estou subindo somente as mechas, somente os desfiados para a raiz. Eu vou ter uma mecha com alto impacto da raiz, tá? Eu vou conseguir
colocar muita mecha nessa raiz, viu? É um desfiado que você usa quando, Anderson? É um desfiado quando eu uso para contornos. Por que eu uso para contornos? Por quê? Porque vocês vão reparar agora, esse desfiadinho que está aqui, ele vai descer sombreando só até aqui. E se ele vai descer sombreando só até aqui, ele vai causar impacto desde o nascimento, praticamente. Ele vai sombrear, mas aquela mecha ainda vai estar aparente. Eu não uso um desfiado de raiz para eu fazer uma construção de mechas. Por quê? Porque não vai me trazer nada de sombra, tá? Não vai me trazer nada de naturalidade. Isso é para eu posicionar marcações, onde eu quero deixar pontos marcados. Onde que eu uso pontos marcados? Nos contornos, na franja, em todos os contornos eu uso, às vezes, um desfiado de raiz, tá? Por quê? Porque o desfiado de raiz, ele traz um peso da raiz até as pontas. Beleza. Agora eu vou fazer para vocês um desfiado de meio. Eu seguro um pouco abaixo. E elevo. O que o meu desfiado de meio vai me proporcionar? Observe que a quantidade de cabelo que subiu já foi uma quantidade bem maior do que da outra mecha que a gente acabou de fazer. Então, o que ele vai me proporcionar? Ele vai me proporcionar um sombreamento da raiz até o meio, então vai deixar essa raiz mais natural e vai me proporcionar um maior volume de cor do meio até as pontas, porque eu estou criando naturalidade, sombreamento até aqui. Observem para vocês verem que a parte que vocês estão vendo mais... vou até levantar um pouquinho aqui para o pessoal do YouTube. Olha para vocês verem onde que vocês estão vendo maior volume de cor, que é na parte de baixo, e a parte da raiz mais naturalidade. Isso é um desfiado de meio. Para quando eu uso isso, Anderson? Quando você quer deixar uma raiz mais natural e as pontas e o meio mais marcantes. Agora eu vou fazer para vocês o desfiado de pontas. O desfiado de ponta, gente, eu não preciso de segurar lá na minha ponta aqui não, tá? Eu posso segurar, eu posso fazer um desfiado de pontas e segurar minha ponta aqui, deixar um pouco assim. Olha como já sobe bem mais cabelo. O que essa mecha vai trazer para mim como resultado? Naturalidade da raiz às pontas. Olha como a mecha fica natural. Olha como a mecha fica natural. Naturalidade da raiz às pontas. Quando a gente entende esses 3 desfiados, a gente vai entendendo um pouco a criação de mechas, né? A posicionamento de mechas, a quando utilizar, a quando eu misturo uma slice e outras. É muito importante a gente entender isso para a gente realmente ir desenvolvendo como cabeleireiras, como cabeleireiros, né?